Oi, pessoal. Eu vou fazer um vídeo hoje um pouquinho diferente. É um vídeo sobre relato de parto. Na verdade, é uma mescla. Por que que eu decidi fazer esse vídeo? Eu vi uma entrevista da Luísa Posse com a Tiziane Pinheiro no YouTube. E elas recomendaram um documentário que se chama O Renascimento do Parto. Pra ser bem sincera, antes do meu parto eu já tinha visto vários vídeos sobre parto, parto normal, cesárea, enfim, já tinha visto vários vídeos e nada me chamou muita atenção até ver esse documentário, onde logo no primeiro relato, né, da primeira mãe, elas falam que, enfim, elas quando eu digo porque tem médicos, enfermeira, parteira, enfim, elas mostram uma outra visão do parto, independente do tipo de parto, que no Brasil, por muitas das vezes, é forçado uma cesárea para a mãe, inventando várias desculpas. Bebê é grande, bebê é pequeno, você é magra, você é gorda, tem uma volta do cordão enrolada no pescoço. E também mostra muito um outro lado, que a criança fica muito tempo sozinha, que a mãe, ela não tem contato direto com a criança, enfim, um montão de coisas que na minha cabeça eu já estava muito acostumada, eu já tinha passado por essa lavagem cerebral, talvez, e quando eu cheguei aqui, na verdade, quando eu engravidei, e aí aqui tem algumas coisas que são diferentes, por exemplo, aqui a gente tem um curso de parto. Eu não sei se são diferentes ou são. Eu não posso afirmar que são diferentes porque eu nunca tive filho no Brasil, eu não tenho tanto contato e, sinceramente, eu não busquei tanto pra ver se existe. Mas pelos relatos que eu vi no filme e pelos textos, blogs que eu li, eu pude perceber que não é um comportamento tão comum. Então, por exemplo, aqui a gente tem um curso de parto que é coberto pelo plano de saúde. São 4 a 5 aulas, que é ginástica de parto, aprender a respirar durante o parto. Quando eu falo parto, é que aqui o parto, eles tratam parto normal e a cesárea eles chamam de cesárea. Então, se eu falar parto, é o parto normal. Aqui eles têm o curso, como eu estava falando, e dentro do curso tem classe de amamentação, tem classe de ginástica de parto, respiração, cuidados com o recém-nascido, enfim, são 4 a 5 aulas e nessas aulas as aulas são todas ministradas pelas parteiras do hospital. São mais ou menos 20 parteiras, mas as classes são dadas por 3 ou 4. No meu caso, inclusive, foi a mesma que coincidiu quando eu dei a entrada no hospital. Mas esse curso também no final, independente de você ter feito ou não o curso, inclui uma visita ao hospital, onde você conhece as salas de parto, os quartos, a sala de cesárea. As parteiras são super atenciosas, elas te mostram tudo, assim, todos os detalhes, desde como se move uma cama da sala de parto, sabe? As posições que você pode ficar ali, elas são super sinceras também, então elas te mostram todas as posições que você poderia ter o seu filho, mas sendo bem sincera, no final elas falam que é muito difícil que a mãe consiga alguma outra posição. Eu sei que é muito bonito em alguns filmes, é muito bonito em alguns relatos, mas no meu caso, por exemplo, eu presenciei uma coisa que foi uma exaustão que eu não conseguia ficar em outra posição. E eu quase desmaiei. Então, assim, eu tinha planejado na minha cabeça que se eu pudesse, eu ia ficar de cócoras, por exemplo, e não houve essa opção porque eu não tinha condição física. Mas, enfim, voltando ao curso, basicamente tem o curso, o hospital aqui ele conta com uma consultoria de lactância que aqui você não tem alta do hospital enquanto a consultora não passa no seu quarto e, além disso, o hospital disponibiliza como consultas, como se fosse médico normal. Você pode chegar lá, não precisa de horário marcado. O ideal é que você chegue cedo, porque é por ordem de chegada. Você toma o horário da consulta, assina como se fosse uma consulta, e você tem a consultora de lactância, que ela fica mais ou menos 1h30 com você, entendendo a pega do bebê, se tá bem, se não tá bem, os horários, enfim. É quase uma psicóloga, mas ajuda muito, e acho que de serviços são isso. Agora vamos lá as coisas que eu vi muito diferentes que aconteceram comigo
E eu realmente não dava muita bola pra isso, mas a partir do momento que eu vi o documentário, eu comecei a entender que o que eu tive foi um parto humanizado e o que eu acho que qualquer pessoa deveria ter seria um parto humanizado, que seria respeitar as vontades da mulher. A primeira coisa que eu notei que aqui é muito diferente é aqui a gente tem parteira, então a gente tem as enfermeiras elas se encarregam de colocar soro, limpar as costas enquanto o anestesista está preparando a anestesia. Elas são enfermeiras e a gente tem uma parteira. Todo parto aqui é acompanhado por uma parteira. A parteira normalmente você não conhece antes do seu parto, você acaba conhecendo no dia. Então, no meu caso, eu tive a parteira que fez a minha internação, onde ela constatou que eu já estava com 7 centímetros de dilatação quando eu cheguei no hospital. Eu vou mesclando o que aconteceu comigo com as coisas que eu vi de diferente, senão vai ficar muito longo o vídeo. Basicamente, desculpa o funga-funga, mas uma coisa também que é interessante. Eu não sei se eu falei em algum vídeo, mas aqui na Argentina a gente tem médico em casa. Então eu chamei o médico em casa há pouco tempo agora, porque eu tô com uma infecção de garganta que foi justo amamentação, exaustão, os primeiros dias do bebê. A gente chamou o médico em casa porque a gente não queria ir na emergência com um bebezinho de 20 dias. E justo pra ele não sair de lá doente, né? Ainda mais que agora é uma época que virou primavera, então tem todas as doenças relativas à alergia, respiratória, tudo isso. E assim, é um serviço maravilhoso, porque é o mesmo atendimento que você teria num consultório e ele te receita tudo, enfim. É bem legal, mas, enfim, eu conto com o WhatsApp do meu médico, porém, no caso, agora eu tô tomando antibiótico, então o meu médico jamais iria me receitar um antibiótico pelo WhatsApp, até porque eu não poderia comprar. Então a gente chamou o médico em casa pra ele vir, me avaliar e tudo direitinho. E é um serviço muito, muito, muito interessante, porque realmente seria muito complicado levar uma criancinha de 20 dias pro hospital, ela ia sair de lá doente. Mas voltando pro relato de parto, meio diferença de parto entre Brasil e Argentina e as coisas que eu tenho visto até agora. Basicamente, o meu trabalho de parto começou às 11 da noite. Na verdade, meu trabalho de parto começou num domingo, onde eu senti muitas contrações de Braxton Hixer, eu acho, que são sem dor. Eu sentia mais ou menos umas 6 por dia, e nesse domingo eu sentia a cada 20, 30 minutos, então eu achei muito estranho. Mas era sem dor, então não foi algo que me preocupou. Às 11 da noite eu comecei a sentir muita cólica. Não muita cólica, mas era uma cólica. E eu não tinha certeza se eram contrações, pra mim era, não sei, esforço. Justo porque no domingo eu tinha ido na festa da independência do Brasil, aqui em Mendoza. E eu achei que por ter ficado muito tempo em pé, ou muito tempo no sol, pode ter sido algum esforço. E também porque a maioria dos relatos de parto que eu ouvi foram dizendo que a contração ela começa nas costas e dói tudo. No meu caso, não, era uma cólica. E eu não sentia dor nas costas, só cólica. De 11 até as 2, pra mim foi uma cólica. De 2 até as 4, eu comecei a cronometrar o tempo numa aplicação que eu uso no telefone que se chama Sprout. E eu usei ela pra monitorar a gravidez também. Ela é uma aplicação paga. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar as contrações. Eu usei duas, uma que se chama Pregnancy Plus e uma que se chama Sprout. Aqui tem todos os horários e tempos, então ele basicamente mostra o horário que começou, o horário que terminou a contração, a duração e a frequência de uma contração para outra. Minha contração estava em 7, 8 minutos, mas bem desregulada, às vezes 10. Eu tomei um banho e piorou muito, reduziu muito o tempo. Eu juro que eu tentei sentar na bola de pilates, ouvir música de meditação, tentar respirar, mas assim, pra mim não adiantou muito. Talvez eu não soube fazer, pode ser, mas pra mim não adiantou. E às 6 horas a gente deu entrada no hospital, tava com 7 centímetros de dilatação. Confesso que eu já não tava mais aguentando a dor. Eu já sentia contração a cada 2, 3 minutos e entre as contrações eu continuava sentindo muita dor. Então a gente solicitou o anestesista, eu pedi a analgesia. Em 10 minutos o anestesista veio e basicamente assim, sendo muito rápido, em 10 minutos o anestesista veio, eles não me enrolaram muito, tá? Porque eu já tava com 7 centímetros.
eu precisei ficar sentado um tempo para poder o bebê encaixar melhor e para descer. Minha bolsa não rompeu. Meu médico chegou, eu já estava com 8 centímetros, só que as contrações já estavam muito mais espaçadas pela anestesia. Mas em 40 minutos eu já tinha 10 centímetros. E, resumindo, o bebê... Assim, o bebê ele tinha uma volta de cordão enrolado no pescoço, a gente já sabia. O bebê tinha uma cabeça relativamente grande, de 31 centímetros, mas eu tava exausta. Então chegou um momento que eu já não conseguia mais fazer força, chegou um momento que a minha mão ela já caía da cadeira onde eu podia apoiar a mão. O meu médico trocou minha posição, então eu disse pra ele que tava incômoda. Ele foi um anjo, ele ajeitou minhas costas, ele me colocou em 50 posições até eu achar a posição que eu queria. Não vou te dizer que foi a posição mais confortável, não foi. Na verdade, foi a mais confortável para aquela hora, mas assim, não é uma posição confortável. Mas eu queria apoiar o pé em algum lugar, porque a minha perna ela estava pesada. Eu sentia, mas ela estava pesada. E, bom, de aí, do horário que eu internei até a criança nascer, ela nasceu 7h36 da manhã. E eu precisei de ajuda do fórceps, porque chegou um momento que ela ficou travada e a parteira todo o tempo, isso é uma coisa legal, a parteira todo o tempo ela estava do meu lado, ela perguntava se eu estava bem, ela perguntava se eu precisava de alguma coisa, ela perguntava se eu estava sentindo alguma coisa, se eu conseguia sentir a contração, se eu não sentia a contração, se eu sentia alguma dor, se eu precisava de mais anestesia. Todo momento ela estava ali me dando apoio e ela estava controlando o batimento do bebê, até que, na verdade, na sala estava ela, o meu médico, a enfermeira. A luz é uma luz mais escura, então é uma luz muito suave. Não é uma luz branca, a menos que seja cesárea. Não tenho certeza se cesárea é essa luz toda, mas imagino que sim, pela questão de ser uma cirurgia. Mas aqui é uma luz muito suave, então eles põem música também. E os batimentos do bebê eles começaram a baixar. E do lado da minha parteira tava a neonatóloga, né, responsável pelo bebê recém-nascido, e parece que chegou no momento que não dava mais, e o meu médico ele foi muito sincero, a todo tempo ele falava comigo, e ele foi muito sincero falando que ele ia me deixar fazer outra vez uma força, e caso eu não conseguisse, não dava mais pra esperar, e ele ia precisar usar o fórceps. Nesse momento eu realmente tentei fazer a força mais forte do mundo, eu já não tinha mais força, eu já tava desmaiando entre as contrações. E eu só aceitei, eu aceitaria qualquer coisa, eu aceitaria uma cesárea, por exemplo, ali naquele momento. Em 10 segundos ele tirou a criança com fórceps. A criança ela já tava com metade da cabeça e uma partezinha da orelha para fora, mas eu já não tinha mais condições vitais de continuar empurrando e a criança não tinha mais condições vitais de seguir ali presa no canal, onde eu acho que ela não pode ficar muito tempo. Aqui eu relato algumas coisas que eu acho que não acontecem, pelo menos eu não ouvi. A parteira, ela tá sempre presente. A parteira, normalmente, no Brasil, se eu não me engano, você pode contratar, mas ela não vai estar presente no seu parto. Aqui o acompanhante, sim, ele tá presente no seu parto. O que não é que, por exemplo, durante o período que te aplicam a anestesia, ele não tá do seu lado. Assim que termina tudo, o médico chama e autoriza ele a entrar e ele fica ali do seu lado. Com toda a roupa de proteção, enfim, mas ele tá ali do seu lado. Uma outra coisa também, e aí pode ser um detalhe do hospital, que eles põem música e reduzem a luz, porque o bebê tá no escuro, então não é legal ele nascer num holofote. Também não vi muitos relatos de parto. Apenas o meu bebê nasceu, ele veio direto aqui pra mim e ele não chorou. E ele tava muito roxo, então foi uma coisa que me preocupava. Eles não tiram o bebê de você. O bebê nasce e vai pro seu colo, ele sabe que você é a mãe dele. Coisas também que eu não vi muito relato de parto. Nasceu e me tiraram o bebê. Vi relatos de parto dizendo que a mãe tava com o braço preso porque era uma cesárea e ela não pôde nem encostar no bebê. A neonatóloga, ela limpou um pouquinho a cabeça dele, que tava um pouquinho suja, mas ele tava muito limpinho. E se não tivesse também, ele vai pra você de qualquer maneira. Outra coisa também, que aqui é meio diferente, além, enfim, disso,
Eles esperam o cordão umbilical parar de bater, né? Parar de ter batimento pra poder cortar. Assim que o bebê nasceu, enfim, ele vai tomar vacina, vai medir, vai fazer aquela escala índice de Apgar. E quem leva é o pai ou o acompanhante. Ele leva para uma sala do seu lado, faz todo o controle, enquanto estão te limpando, estão te fechando, enfim. E depois voltam com o bebê para você e você vai pro quarto com ele. Apenas chegou no quarto, amamentação, a consultora já tá ali do seu lado, ela já vai perguntar se você tem alguma preferência de seio para dar para criança. No meu caso, não, então ela veio, me explicou como é que eu ia fazer. A criança já nasce sabendo mamar. Pode ser que não tenha a melhor pega, pode ser que a mãe também não saiba a melhor opção, mas eles valorizam muito a amamentação. Esses são os pontos básicos que aconteceram no meu parto, que eu vi que não acontecem com tanta frequência no Brasil. Mas, assim, alguns pontos que eu queria focar. O primeiro deles é que, no meu caso, como eu falei, eu já tinha mais ou menos sofrido uma lavagem cerebral de tanto ver vídeos do Brasil, de tanto estar acostumada, que pra mim era super normal. Ao ponto de chegar aqui e olhar o hospital e falar, nossa, que rústico. Que sala de parto rústica, que não tem as melhores opções de aparelhos. Nossa, é tudo muito rústico. E hoje eu troco essa palavra por humano. É tudo muito humano, é tudo muito... a luz é uma luz suave para não assustar o bebezinho quando ele nasce. Não tem tantos procedimentos que precisam ser feitos com a criança assim que ela nasce. A criança sim vai para a mãe, ela nasceu, ela vai para a mãe. Então não tem essa de vamos dar um banho na criança. Inclusive aqui o banho é recomendado depois que cai o cordão umbilical e 48 a 72 horas depois. Então põe aí 15 dias que você não pode molhar a criança, porque eles acreditam que toda essa casquinha, tudo que vem com a criança é uma proteção para a pele dela. Então a água junto com o sabonete é muito agressivo. Então para mim tudo isso eu chamava de rústico. Eu confesso que sim, eu chamava. Quando eu olhei aqui a situação eu pensei, nossa, é tudo muito rústico. Depois que eu tive o bebê e eu comecei a ver relatos de como acontece no Brasil, nas grandes cidades, eu não vou dizer que, como eu falei, eu já tinha visto vídeos, mas eu nunca tinha ouvido ninguém narrar de uma maneira tão diferente como eu vi nesse Renascimento do Parto, nesse documentário, mostrando que todos os procedimentos que fazem com a criança, enfim, tudo isso pra mim é surreal. Sim, eu tive um parto rústico, que hoje no Rio, por exemplo, as pessoas chamam de humanizado. Sim, foi humanizado a partir do momento que o meu médico me relatou tudo, foi humanizado a partir humanizado a partir do momento que, nas consultas do pré-natal, nas últimas consultas, meu médico foi muito claro em todas as situações que poderiam ocorrer, inclusive quanto ao uso de fórceps, porque aqui é muito comum, os médicos sim aprendem a usar, como aqui o parto natural, o parto normal, o normal, a cesárea que é uma coisa de emergência, ou caso a mãe escolha ter uma cesárea, não é algo que um médico vai optar. Óbvio, tem médicos e médicos, mas o fato do parto normal ser o comum, todas as possibilidades, todas as ferramentas usadas no parto normal, por exemplo, meu médico trabalha no hospital público, então ele dispõe dessas ferramentas e ele usa bastante. Então, o fato dele ter contado isso no pré-natal me fez ter confiança e perder o medo do fórceps, por exemplo. O fato dele ter falado de que a gente vai respeitar tudo que você quiser, até o ponto que entra em jogo a sua saúde ou a saúde do bebê. Se isso acontecer, eu vou te informar e a gente vai partir para a minha decisão e você passa a não ter mais, eu não digo os seus direitos, mas a partir do momento que uma das duas vidas está em risco, não precisa parar para pensar muito, mas você sim deveria concordar com o médico. E o meu médico foi super aberto com isso.
durante todas as consultas do pré-natal, durante inclusive o parto. Ele falou tudo que ele ia fazer. A gente tinha ali o meu acompanhante, que era meu marido, que ele estava ali vendo tudo. Então, isso para mim foi o mais humano. Ainda que rústico, sim, mas foi o mais natural, foi o mais humano que aconteceu. Eu tive uma parteira que estava todo o tempo do meu lado. O meu filho nasceu e ele veio pra mim. Ele não foi pra. A enfermeira não foi dar banho nele, eu fui encontrar ele 3, 4, 5 horas depois. Isso não aconteceu. Então, eu acho que eu queria mais fazer esse vídeo pra chamar atenção. Nada contra quem faz cesárea. Se você optou por fazer cesárea, acho que você não é mais ou menos mãe do que outra pessoa. Mas é mais um alerta de que talvez a gente tenha sido tão influenciado com... isso é normal. Poxa, deixar a criança sai, dá banho nela. A criança nasceu na sala de parto. Pra quê? Talvez seja frescura baixar a luz. Poxa, talvez seja frescura. Pra quê que você espera o cordão umbilical parar de bater? Pra que você espera isso? Não precisa. Eu não digo nem pela ignorância de tipo, não saber porque não precisa. Mas sim, a gente tem sido tão influenciado com todos esses procedimentos que já é o natural que acontece. É o natural você chegar no seu médico e marcar uma cesárea agendada. Eu não vou falar pelo lado do médico. Primeiro porque eu não sou médica. Segundo porque eu tenho também uma opinião relativa a isso que eu acho que eu não posso dizer que eu não entendo o lado do médico, porque o meu médico, por exemplo, ele acordou às 5h30 da manhã e ele foi para o hospital. E eu tenho certeza absoluta de que se fosse uma cesárea, ele teria recebido o mesmo pelo plano de saúde. Ou até mais, enfim, ainda que seja o mesmo valor. O que também não é um valor alto, mas se fosse uma cesárea, ele poderia ter lá agendado. Ele tem as consultas dele diária. E ele poderia ter agendado um horário para mim, às 5 da tarde. Como se fosse uma outra paciente, porém para cesárea. Ele não precisava ter despertado às 5 da manhã, por exemplo. Bom, por motivos de bebê eu já vou terminar o vídeo. Mas, enfim, era mais um vídeo pra conscientizar e fazer um pouco as pessoas pararem um pouco pra pensar se o que a gente tá assistindo, o que a gente tá vivendo, se não é algo que tá tão comum, ficou tão de rotina, que seria o ideal pra ser feito. Mas, enfim, era isso. Era um resumo entre o meu trabalho de parto, mais o meu relato de parto, junto com as coisas que eu vi que me chocaram bastante de diferença, né, depois que eu vi o documentário. E, bom, é isso. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo e seguir aqui com a gente no canal. E até o próximo vídeo.